O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, quando Jesus andava à beira do mar da Galileia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e seu irmão André. Estavam lançando a rede ao mar, pois eram pescadores. Jesus disse a eles: Segui-me, e eu farei de vós pescadores de homens. Eles imediatamente deixaram as redes e o seguiram. Caminhando um pouco mais, Jesus viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João. Estavam na barca com seu pai Zebedeu, consertando as redes. Jesus os chamou e eles imediatamente deixaram a barca e o pai e o seguiram. Palavra da salvação. Meus queridos irmãos e irmãs, com a festa de Santo André, a igreja, todos os anos, inicia o período mais intenso de oração, preparando o Natal. O Advento já está às portas e Santo André é o anunciador do tempo do Advento. Já começamos a olhar para esse tempo de penitência, você já começa a pensar: o que é que eu vou oferecer para Deus no tempo do Advento? Entrar no tempo do Advento é entrar num tempo da graça. Nós temos que entender que a igreja, mãe e mestra, nos coloca numa escola de santidade que é a liturgia. O ano litúrgico é uma escola de santidade. Então, nós temos tempos fortes, tempos de penitência. Assim como o tempo da Quaresma é um tempo que prepara a Páscoa e é um tempo forte para o jejum, o tempo do Advento, embora ele tenha também o jejum, ele é mais marcado pela vigília. Por quê? Porque é a expectativa da vinda de Jesus. Então, a penitência típica do Advento é a penitência da vigília, né? Se estender um pouco mais na oração noturna, quer seja porque você vai dormir um pouco mais tarde e ficou para rezar, ou porque você acordou mais cedo, antes da aurora, vendo o Senhor que vem, esperando o sol nascente que veio nos visitar. Isso é típico do Advento. Então, aproveito esta homilia já para dizer para você: e aí? O que é que vai ser o Advento? Não chegue lá no domingo de repente, como se não tivesse um pré-anúncio, de repente, opa, tem que ver o que é que eu vou fazer. Não, Santo André está anunciando o Advento, é Santo André. Então, opa, chegou o Advento, o que é que eu vou fazer? Quem era Santo André? As Sagradas Escrituras nos falam de Santo André, tem um material abundante, porque ele era um dos apóstolos prediletos de Jesus. Santo André foi o primeiro dos apóstolos a ser chamado. Ele recebeu o nome de Protóclito, o primeiro chamado. Por quê? Porque quando Jesus passava, São João Batista disse: eis o Cordeiro de Deus. E André e o discípulo amado São João seguiram Jesus e disseram: Mestre, onde moras? E Jesus disse: vinde ver. E eles foram e ficaram com ele naquele dia. Então ele foi o primeiro que foi a Jesus, dos apóstolos nomeados. Claro que estava São João junto, mas São João, por modéstia, não diz o seu nome. Então Santo André, logo que foi chamado, vai chamar os outros, e é através dele que o seu irmão
Simão, futuro Pedro, recebe o chamado também, mas um chamado não ainda para ser apóstolo, chamado de conversão. Encontramos o Messias, não é? E então, assim que São Pedro se encontra com Jesus, o Evangelho de João diz que Jesus já anunciou o nome que daria a Pedro: Simão, tu te chamarás Pedro. Ali esses apóstolos que então estavam seguindo São João Batista passam a seguir Jesus. Mas no início é como se Jesus estivesse seguindo a eles. Por quê? Porque Jesus vai exatamente para a cidade onde eles moravam. Pedro e André moravam em Cafarnaum, provavelmente na mesma casa. E eles tinham a sua companhia de pesca juntos, com outros 2 irmãos, Tiago e João. Eram 2 pares de irmãos, Pedro e André, Tiago e João, que pescavam por ali. E Jesus começa então a pregar o Evangelho. Um belo dia, a multidão é tão grande que Jesus pede emprestado o barco de Pedro, que também é o barco de André. Nós temos que lembrar disso. Terminada a pregação, ele diz: vai mais para o fundo do mar e lança as redes. Acontece a pesca milagrosa. Terminada essa pesca milagrosa, Jesus então diz a estes irmãos, Pedro, André, Tiago e João: eu farei de vós pescadores de homens. E ali começa a grande aventura, a aventura de pescar almas para Deus. O que é que faz o pescador? Ele mata o peixe. Como? Tirando do seu elemento, que é a água. O que faz o pescador de homens, pescador de almas? Ele mata a alma para o mundo, tirando-a do seu elemento, que é o mundo do pecado. Deus quer que nós matemos o pecado dentro de nós. Esse é o pescador de homens. É necessário tirar o combustível, tirar o oxigênio, como a gente tira, né, quando pesca o peixe, tira o oxigênio que alimenta o peixe, né? Nós precisamos tirar o oxigênio que alimenta o pecador em nós. Pescador de homens quer dizer o seguinte: tira desse ambiente que é o mundo, traz para Deus. E de fato, o Evangelho de São Marcos nos diz que Jesus, depois de ter pregado bastante, subiu a montanha. São Lucas diz que foi depois de uma noite de oração. Jesus subiu a montanha e chamou aqueles que ele quis, e os constituiu 12, para estarem com ele e para enviá-los em missão. Um grupo estável de 12, que seriam agora então os novos filhos de Jacó. O povo de Deus, né, já existia. O povo de Deus já existia no Antigo Testamento, era fundado nas 12 tribos. Jesus, ao chamar os 12 apóstolos, está reformando o povo de Deus. E está dizendo que agora as 12 tribos não são mais tribos de sangue, descendentes dos filhos de Jacó, mas de fé. O relacionamento é com Jesus. Ele escolheu aqueles que ele quis, os chamou, eles aceitaram o chamado para estar com ele. É isso que é um apóstolo. O apóstolo, ele sobretudo está com Jesus. Rezemos pelos nossos bispos e padres, para que eles cumpram esta missão, que é antes de tudo a missão de estar com Jesus. Todo o movimento evangelizador da igreja consiste nisso: vinde, ide, vinde, ide. Primeiro, discípulo de Cristo,
discípulo de Cristo que foi pescado. André e Pedro, antes de serem pescadores, foram pescados. Eles foram tirados do seu ambiente. Deixando tudo, o seguiram. É importante isso. O próprio São Pedro depois vai dizer: Senhor, nós deixamos tudo, né, por Ti. E é verdade. Isso é próprio do apóstolo. Quando movimentos modernistas querem transformar os padres em funcionários do povo, não tem problema, o padre pode casar, o padre pode viver e usar a mesma roupa do leigo, o padre tem que ser igual ao leigo. Não foi isso que Jesus fez. Jesus tinha discípulos e tinha apóstolos. Alguns deixaram tudo. E exatamente porque eles se fizeram vítimas de amor, deixando tudo, que foram escolhidos para ser os primeiros sacerdotes ordenados. Porque o sacerdote cristão deve imitar Jesus, sendo sacerdote e vítima. Assim também Santo André. Todos os apóstolos, exceto São João, que foi poupado, todos eles nós os celebramos com paramentos vermelhos. Os primeiros sacerdotes foram vítimas de amor. São João também foi vítima de amor, mas por um privilégio, porque ele estava lá aos pés da cruz. Quando tentaram martirizar São João e jogá-lo em óleo quente, Jesus milagrosamente, lá do céu, resgatou o seu discípulo amado e fez com que ele não morresse no óleo fervente, e por isso ele não morreu mártir, mas por um sinal de amor de Jesus, diferenciado. Mas todos os apóstolos foram vítimas, por isso foram sacerdotes. Todo sacerdote é vítima. Rezemos. Vejam em que consiste a crise de identidade dos sacerdotes na Igreja Católica. Número 1, vinde. E aí, os padres estão rezando? Estão ficando com Jesus? Como é que você vai receber o mandato do ide, se você não ouviu primeiro o vinde? Escolheu os 12 para estarem com Ele, estar com Jesus, viver a vida de Jesus e, portanto, morrer na cruz com Jesus. É famosa a oração de Santo André no seu martírio. Todos nós sabemos que Santo André morreu crucificado, né, numa cruz em X, que é apelidada de cruz de Santo André, né? É a cruz decussada. Essa palavra vem do latim década, 10 em latim é um X, não é isso? Nos números, nos algarismos romanos, como é que é 10? É um X. É a cruz de Santo André, é a cruz decussada, a cruz em forma de 10, né? Bom, Santo André foi crucificado na cruz em forma de X em Patros, uma cidade da Grécia. E quando ele viu a cruz que se aproximava, conta a tradição medieval que ele então fez aquela oração: ó boa cruz, há tanto tempo desejada, né? Ele fez o pedido então, né, que a alma dele desejava tanto a cruz: tira-me deste mundo e entrega-me ao meu mestre. Santo André está dizendo nesse último ato de vida: eu quero ser pescado finalmente. A cruz é o anzol, a cruz é o anzol que vai me tirar desse mundo e me levar para o meu mestre, para o meu Senhor.
Santo André, então, esse grande apóstolo, nos introduz nesse tempo, nesse kairós, nesse tempo favorável que é o Advento. Façamos então como ele, vamos nos recolher com Jesus, vinde, vamos nos entregar como vítimas de amor como Jesus, ó boa cruz, há tanto tempo desejada, para então preparar nossas almas para esse encontro íntimo com Jesus no Natal. Então que Santo André seja para nós modelo e intercessor nesse tempo favorável, tempo extraordinário que nós começamos com o Advento.